Paz, amados. Bom, estou passando por aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre esse tempo que a gente está vivendo como igreja aqui em Brasília, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Carlinhos, eu sou um dos pastores da igreja aqui em Brasília e queria me dirigir diretamente aos irmãos que são vinculados a nós e a gente vai distribuir esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, etc, tá bom? Então, em nome de Jesus, que edifique a tua vida, queria passar para vocês algumas coisas, algumas orientações e algumas coisas que o Senhor tem falado comigo nesse tempo. Eu tenho gastado assim um tempo devocional, como eu sempre fiz, né, procurando de manhã estar diante da palavra, orar um pouco também. Eu sei que muitos de vocês têm tido esse tempo, nós temos sido orientados a isso. E ontem, na minha leitura devocional, eu estava lendo o livro de Juízes, nos últimos 3 capítulos, 19, 20 e 21. Vocês devem lembrar de uma história terrível narrada ali no livro de Juízes, quando um levita que era casado com uma mulher, essa mulher ela sofre um abuso, e ela depois esse levita decide, ela morre em função desse abuso e esse homem decide esquartejá-la, cortar o corpo dela em várias partes, enviar um pedaço para cada tribo de Israel. Ele divide o corpo dela em 12 partes e manda um pedaço para cada tribo. Um episódio terrível que gerou muita morte, muita dor, muita angústia, né? E acaba que 11 tribos pegam, se juntam e vão lutar contra a tribo de Benjamim, que era a tribo que tinha sido causadora daquela tragédia, né? E no final da história, todo o episódio é ruim e termina de uma forma trágica. Eu queria ler para vocês o último versículo do capítulo 21. Ele diz assim, lá de Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. A gente vê nesse episódio trágico das Escrituras o retrato do que acontece com um povo que não tem direção, que não tem rei, que não tem paz, né? Pai no sentido de alguém que dá direção, que dá caminho, que diz não, que diz sim, que norteia a conduta do povo. E a gente vê um povo entregue a si mesmo, fazendo exatamente o que queria fazer, do jeito que queria fazer. E é um episódio ruim do início ao fim. No ato seguinte, na minha devocional de hoje, eu estava lendo o livro de Ruth. Ruth é uma história maravilhosa, né? Muitos conhecem, as mulheres... as irmãs leem Ruth e muitas se identificam, claro, com o papel dela ali. Parece uma grande história de amor, né? Um romance maravilhoso de uma mulher que confiava profundamente no Senhor, né? Ela confiou, ela aprendeu a confiar no Senhor através da vida de Noemi. É uma história linda. Elas vieram da cidade, Noemi saiu da cidade de Belém junto com seu esposo Elimeleque, porque havia fome, foram viver em outro local. E lá nesse outro local o marido dela morre, os 2 filhos casam com mulheres da localidade, uma delas era Ruth, e depois que os filhos morrem, então fica ela apenas e as 2 noras. Ela decide voltar para sua terra natal, que era Belém. Ouviu falar que Belém estava lá reabastecida e resolve voltar. E Ruth decide e persiste em ficar com ela. Ruth volta, conhece um homem chamado Boaz, que era alguém da família, e no final dessa história linda eles se casam. E para a história ficar mais linda ainda, o bisneto de Ruth foi o rei Davi, o tão conhecido rei Davi, do Salmo 23 e de tantos outros textos, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, narrado pela própria Escritura. E depois, então, mais tarde vem o próprio Jesus, dessa mesma raiz. Então, Ruth, essa moabita que decidiu fazer do Deus de Noemi o seu próprio Deus. Depois, na sua descendência, nós encontramos a figura de Cristo, né? Do Jesus, homem que nasceu então e reinou. Nós vemos nessa história toda do livro de Juízes uma tragédia, e nós vemos em toda a história do livro de Ruth a bondade do Senhor. Mas eu queria focar especialmente com vocês nesse último versículo do capítulo de Juízes, quando a gente vê que esses homens estão entregues a eles mesmos. A gente tem visto isso acontecendo hoje. Nós temos orientado a igreja a ter uma conduta sadia, sã, a procurar guardar o seu coração. E eu queria passar aqui alguns conselhos, algumas orientações de forma assim mais direta para vocês. Já falei algumas coisas, eu sei que os líderes das ILs, dos grupos caseiros, já têm falado com vocês também, têm orientado o caminho de vocês. Eu sei que os discipuladores têm estado em contato com os discípulos, alguns irmãos me ligam para passar relatório de cada discípulo, da conduta de cada um, de como está cada um. Enfim, eu sei que vocês têm sido apacentados e acompanhados, mas eu queria reforçar com vocês a importância de algumas coisas. E eu quero fazer isso por quê? Porque tem chegado até mim, a Aline também recebe bastante informações dos irmãos, textos, áudios, vídeos de diversas fontes falando sobre diversas coisas, né? Diversas palavras.
tanto naquilo que diz respeito ao governo brasileiro, ao governo local, quanto aquilo que diz respeito muitas vezes à palavra de Deus. E infelizmente a gente vê muita coisa de conteúdo muito ruim, né? de textos fora do contexto, interpretações da Escritura que são diversas, que nós não reconhecemos como sendo a correta. Então nós temos cuidado e zelo com vocês. Eu queria tocar em alguns pontos rapidamente com vocês sobre isso. Em primeiro lugar, né, a gente vê que as coisas que a gente tem passado é o retrato de um mundo que decidiu viver exatamente como vive, né, de um mundo que escolheu fazer com que cada pessoa tenha voz, que cada pessoa que faz um manifesto, que se manifesta contra o governo, tenha que ser ouvida, e a gente vê o retrato disso acontecendo, né? Isso faz parte do estilo ou do modo de governo escolhido pela nação brasileira, que é essa tão falada democracia. A gente vê isso. Mas eu queria passar essas recomendações. Em primeiro lugar, tá? Nós precisamos guardar a nossa boca e o nosso coração. Eu queria te lembrar da importância de fazer isso. Guarde a sua boca de falar mal das autoridades. Nós não fomos chamados para criticar autoridades, nós não fomos chamados para ficar avaliando cotidianamente o trabalho das autoridades. Nós fomos chamados por Deus para nos sujeitar a elas, nos submeter a elas, porque o próprio Deus as instituiu. A Escritura diz isso, nós cremos nisso e nós agimos assim. É por isso que você recebeu uma direção nossa para que você permanecesse em casa esses dias. Você ouviu e você recebeu uma direção nossa também, para que a gente não fizesse reuniões de grande porte, muitas pessoas juntas. Então nós temos procurado obedecer às autoridades, porque entendemos que, obedecendo a cada uma delas, nós estamos obedecendo ao próprio Deus. Então nós nos sujeitamos como discípulos de Jesus às autoridades que o próprio Deus instituiu sobre nós, sem entrar na discussão se são boas ou se são ruins. Se são ruins, o Senhor vai julgar. Se fazem o que é correto, amém, que o Senhor as conduz assim. Mas eu e você podemos descansar o nosso coração em Deus e aguardar a bondade do nosso Deus sobre nós. Fiquem atentos, queridos, em nome de Jesus, ao alimento que vocês comem. Cuidado com aquilo que vocês assistem. Cuidado com aquilo que vocês leem. Evitem gastar muito tempo com coisas que não edificam. Às vezes, noticiários repetidos, nós vemos a mesma notícia passando várias vezes na TV, no rádio, chegando pela internet, vídeo chegando o tempo todo. Evite gastar o seu tempo com essas coisas. Elas não vão te edificar, elas não vão te ajudar, elas não vão te encorajar. Uma coisa é você estar informado, outra coisa é você estar cheio e transbordando de várias coisas que não edificam. Então cuidado com o que você come, cuidado com o alimento que você tem recebido. Volte-se para o Senhor, volte-se para a palavra de Deus, volte-se para a oração, volte-se para a comunhão com aqueles que estão com você dentro da sua casa. Busca o Senhor juntos. É a melhor coisa que você pode fazer hoje. Lembre-se também que nós devemos evitar ficar disseminando no WhatsApp, nas redes sociais, vídeos, textos, áudios, que nós não conhecemos a origem. Não faça isso. Se você recebeu alguma coisa que você julga que é bom, mas você não sabe a origem, em primeiro lugar, procure saber. Em segundo lugar, sujeite a sua liderança, sujeite ao seu discipulador, pergunte a ele, compartilhe com ele pessoalmente, peça para ele avaliar, né? Alguns irmãos têm agido assim, mandam um áudio, mandam um vídeo. Queridos, o que vocês pensam? O que vocês entendem desse texto? Tá bom? Então faça isso com prudência, com cuidado. Sujeite-se então a esses irmãos, não saia por aí jogando qualquer áudio, qualquer vídeo, qualquer texto que pode ser ruim e fazer mal espiritualmente a todos nós. Outra coisa importantíssima, nós temos, irmãos, pais espirituais aos quais nós nos sujeitamos. Você tem recebido constantemente convites para lives, para ministrações, para momentos de oração. Franco e outros irmãos têm estado constantemente no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, e fazendo lives ali, mostrando o que está acontecendo, dando palavra de Deus para nós nesse tempo. Então nós temos pais espirituais que têm nos guiado. Se sujeite a esse ensino dos seus pais espirituais. Se você entende que foi o Senhor que os deu para você, então se sujeite, receba o ensino e caminhe com toda a tranquilidade debaixo desse apacento. Isso vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente nesse momento turbulento. Lembre-se também, fiquem atentos a todas as convocações da igreja. Você constantemente vai ser convocado para estar participando de alguma atividade. Todos os dias nós temos tido atividades, então fique atento. Não perca o seu tempo, tá bom? Com coisas que não edificam. E em último lugar, e o mais precioso, lembre-se que a nossa esperança está em Cristo. Ele é que nos guarda, Ele é que nos conduz. A nossa vida pertence a Ele.
Se Ele permitir que alguma coisa nos aconteça, foi a sua vontade, o seu desígnio, e nós descansamos no Senhor. Guarde o seu coração de toda ansiedade. E queria deixar um último versículo com vocês, que vocês conhecem tão bem, lá Filipenses 4, 6 e 7. Diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, nós devemos fazer conhecida diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E o versículo 7 é maravilhoso. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Meu desejo é que a paz de Deus guarde o teu coração. Descanse o seu coração em Deus. Confie nele. Pare de dar ouvidos àqueles que falam de forma contrária à vontade de Deus e à palavra de Deus. Confie no Senhor. Ele vai te guardar. Em nome de Jesus. Um beijão para vocês.